Os livros são uma grande fonte de conhecimento e lazer, e de fato existem aqueles que mudam o curso inteiro de nossas vidas. Olá, eu sou o Bruno Fernandes e no vídeo de hoje vamos ver os 5 livros que mais mudaram a minha vida. Bom, não são livros altamente sofisticados ou livros muito bem escritos, mas são aqueles livros que você lê e pensa, puxa vida, minha vida mudou. Então vamos para o primeiro. O primeiro deles é o Livro da Economia. A história de como eu conheci esse livro é um pouco curiosa. Bom, eu estava um pouco mal das pernas, eu estava precisando de dinheiro e eu não sabia como ganhar o dinheiro. E, mais sofisticadamente ainda, como investir o dinheiro que eu ganhei. Então, como qualquer outro problema na minha vida, eu vou lá e pesquiso algum livro. Mas aí, conforme eu fui pesquisando os livros, eu fui vendo várias vertentes filosóficas, várias teorias da economia, várias maneiras de fazer as coisas, e eu realmente me perdi naquilo. Então, um certo dia eu estava na livraria e vi aquele livro azul, o Livro da Economia. Então eu identifiquei que aquele tipo de livro era aquela coleção de livros que faz um resumo da área para quem não conhece realmente a área. Ou seja, é perfeito para mim. Tem de psicologia, tem de filosofia, é um compilado de livros, ou seja, de ideias. Ele traça uma linha do tempo de todas as ideias da economia, no caso. E eu já fiz vídeo desse livro no meu canal. Aqui, cliquem aqui e podem assistir o vídeo do meu canal. Então, conforme eu ia lendo o livro da economia, eu ia compreendendo mais economia. Até eu não gostava dessa área, eu achava muito chato, eu tentava ignorar ela. Eu realmente não me interessava, mas quando eu li esse livro, eu realmente passei a me interessar por economia, passei a pesquisar mais a fundo os livros que esse livro grande citou, então eu fui cada vez mais sofisticando o conhecimento, mas nada disso teria acontecido se eu não tivesse lido o Livro da Economia. O segundo livro da nossa lista é A Parte e o Todo, de Werner Heisenberg. Para quem não sabe, o Werner Heisenberg foi um físico alemão que foi responsável pelo descobrimento do princípio da incerteza, que leva o seu nome, o princípio da incerteza de Heisenberg. E nesse livro é uma autobiografia dele. Inclusive, muitas informações deste livro eu utilizei no meu vídeo, que eu contei sobre a vida do Werner Heisenberg, no Quem Foi Werner Heisenberg. Eu recomendo fortemente que vocês vão lá e confiram, porque o vídeo foi bem legal e muito bem recebido por vocês. Mas a parte o todo conta a história de Heisenberg, escrito pelo próprio autor. Ele vai narrando os eventos de sua vida, começando por uma juventude em que ele se interessava por física, ele discutia física com seus amigos, ele fazia caminhadas enquanto discutia física, ele ingressou na faculdade, mostra passo a passo de sua ideia da reformulação da mecânica quântica na forma matricial e no descobrimento do princípio da incerteza. Mas esse livro tem um pouco a mais do que a parte física da coisa, porque mostra a vida dele. E justamente foi isso que mudou em mim. Foi a partir deste livro que eu passei a ver o cientista como uma pessoa e não como um ser divino, como a mídia, como as pessoas tratam eles. Não, são pessoas como a gente, são seres normais. E o mais incrível foi saber esses detalhes de como foi o pensamento dele em relação à bomba atômica alemã, a relação dele com a guerra, as preocupações que ele tinha na vida e essas coisas. Então foi um livro que humanizou aquele grande gênio Heisenberg. Assim como o Feynman e Einstein e todos esses outros nomes que a gente só enxerga os nomes, mas nunca enxerga as pessoas. Então esse livro realmente me fez perceber isso, me fez parar de endeusar tanto e começar a enxergar realmente como seres humanos, como eu, você, sua família, todo mundo. O terceiro livro da nossa lista é O Poder do Hábito. Bom, ele foi um dos primeiros livros digitais que eu li. Até então só tinha lido A Arte da Guerra e Memórias de Brás Cubas, que foram experimentos que eu fiz quando descobri esse mundo. Então, o primeiro livro realmente grande que eu li de não ficção foi O Poder do Hábito. Mas por que eu procurei este livro? Bom, eu estava incomodado com alguns hábitos meus e eu queria tentar mudar. Mas para mudar, eu primeiro preciso entender o que são os hábitos. Como fazer isso? Então, novamente, eu fui atrás de um livro e eu achei O Poder do Hábito. Existe outro livro parecido com esse, que é Hábitos Atômicos, mas esse eu ainda não cheguei a ler. O Poder do Hábito, então, ele vai nos mostrar como que a gente vai moldar nossos hábitos. Ele explica o que é um hábito através de uma série de evidência científica, de uma série de relatos, de uma série de experimentos mesmo. Ele nos mostra o que é um hábito e como a gente consegue mudar. E isso foi fundamental na minha vida, porque quando eu
conheci os hábitos, quando eu comecei a identificar os hábitos que eu tinha, então eu pude traçar rotas, estratégias para mudá-los. O que fez com que minha vida desse uma guinada para cima e eu passasse a ter um maior controle sobre a minha vida. E para quem quiser saber mais sobre esse livro, eu também já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre livros O Poder do Hábito, que também eu considero um bom vídeo, então checam lá. O segundo livro que mais mexeu na minha vida foi A Conquista da Felicidade, de Bernard Russell. Nele ele já deixa logo de cara que não é um livro de autoajuda, que ele não tem base psicológica para falar sobre alguma coisa sobre felicidade, dar algum conselho de vida para alguém. Então ele deixa claro logo de cara que trata-se de um livro apenas da opinião dele, das coisas que ele vivenciou. E justamente quando tu vai lendo o livro, tu realmente vê que não tem tanto embasamento científico, mas é mais uma opinião mesmo. Mas de alguma forma aquele livro me mudou muito. Como ele é dividido? Ele é dividido em basicamente duas partes. A primeira parte ele fala a causa da infelicidade e a segunda parte ele fala sobre o que nos faz feliz. E lendo esse livro eu percebi aquele velho clichê de achar felicidade nas pequenas coisas. Mas com esse livro eu realmente consegui encontrar felicidade nas pequenas coisas. Então depois que eu li esse livro eu comecei a ser uma pessoa mais feliz, mais positiva. Mas foi graças a esse livro A Conquista da Felicidade. Antes de ir para o livro que mais influenciou minha vida, eu preciso fazer algumas menções honrosas, que eu tive que deixar de lado, porque afinal é um top 5, não é um top 10, então eu tive que deixar de lado esses livros, mas realmente foram muito importantes. Bom, o primeiro deles é O Senhor dos Anéis. Quando eu terminei de ler as 1000 páginas, eu fiquei muito inspirado para escrever um conto. Então esse conto passou a ser uma história, que foi virando um livro, e agora já tem uma série de livros planejados, de um universo compartilhado para escrever. Então ele influenciou muito nessa parte de querer contar uma narrativa, querer escrever, querer principalmente desenvolver o gênero da fantasia. Porque como todo mundo sabe, O Senhor dos Anéis é um fenômeno cultural, todo mundo já leu, e é uma obra muito rica e criativa, mesmo os filmes são criativos. Tu vê as ideias de elfo, de orcs, bem, mal, Sauron, tudo são elementos muito bem construídos, mas ao mesmo tempo são elementos que já são batidos. A jornada do herói já está em milhares e milhares de livros e fantasias. Então simplesmente uma obra magnífica como um todo. Se tu pega o universo, é muito bem construído, e isso que me chamou a atenção. É esse universo do Senhor dos Anéis, não é só a história do Senhor dos Anéis. É como ele constrói os universos, como cada árvore, pedra, evento, como tudo se combina e forma um só universo, uma coisa coesa mesmo. Então isso foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção, mais do que a própria história. Bom, o segundo livro das menções honrosas é A Grande História da Evolução, de Richard Dawkins. Eu também já fiz vídeos sobre Richard Dawkins, sobre A Grande História da Evolução, e foi um dos livros que me fez perceber como que funciona a evolução de verdade mesmo. Porque eu aprendi evolução na escola, só que eu só fui entender com esse livro, que ele tem mais de 700 páginas, cheio de imagens, cheio de exemplos, cheio de referências bibliográficas. Realmente é um livro muito rico para entender a evolução e entender mais sobre a biologia, porque alguns contos ele dá algumas aulas de biologia, vamos dizer assim, ele fala um pouco sobre biologia e explica melhor as coisas, e tu vê na prática a biologia sendo empregada, então tu realmente consegue absorver mais daquilo. E isso fez com que eu passasse a olhar a evolução e a biologia inteira com outros olhos. E o último livro de menções honrosas é o Cosmos, do Carl Sagan. Sim, ele está nas menções honrosas, ele não mudou minha vida, porque quando eu li ele eu já estava fazendo astrofísica, eu já estava nesse caminho. De fato, não foi nem com o Cosmos do Carl Sagan, no livro, que eu quis fazer astrofísica, e nem com o Cosmos do Carl Sagan, a série, foi com a série do Cosmos do Neil deGrasse Tyson, mas esse é assunto para outro vídeo. Como você sabe, o Cosmos é um livro que ele resume a matéria de astronomia, ele resume tudo, ele dá um pouquinho de cada e dá um grande overview da coisa, do que é a astronomia, o que ela pesquisa e quais são os desafios do futuro. Então é um livro, um dos melhores livros de divulgação científica mesmo. Não mudou tanto assim minha vida, por conta que eu já tinha tido acesso a outros materiais antes, mas realmente mudou, né? O Cosmos sempre muda. A maneira que ele escreve divulgação científica é que influenciou na minha vida.
E o livro que mais influenciou na minha vida não podia ser outro, é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Sim, esse livro realmente foi o livro que mudou toda a história da minha vida, simplesmente pelo fato de ele foi o primeiro livro que eu li. O primeiro livro que eu li, quando eu aprendi a ler, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. E foi este livro que me fez me interessar pela leitura, por livros e querer pesquisar outros livros. Então, a partir desse livro foi o primeiro ponto de partida para todo esse universo literário. E não foi só eu, da minha geração, que começou a ler por causa do Harry Potter. Tem milhares de pessoas que começaram a ler por causa desse livro. Eu botei ele em primeiro justamente porque ele me abriu uma porta gigantesca, um universo inteiro de livro e conhecimento. Coisa que eu não sei se eu ia fazer se eu não tivesse lido ele lá atrás, em 2006, eu acho, 2005, em algum canto desse. Então, eu boto ele em primeiro lugar porque os outros livros dessa lista não iam existir se eu não tivesse lido esse livro. Então eu acho que ele é um livro muito impactante, e não só para mim, mas como para toda uma geração, porque ele realmente estimula a leitura, estimula a imaginação e a gente a querer resolver mistérios, querer descobrir mais sobre o mundo. Fora que o mundo da J.K. Rowling é fantástico, né? É muita fantasia, muita magia mesmo, é muito mágico o universo dela, o que é bom para criança, adolescente, adulto, é realmente bom para todas as idades. Então esses foram os 5 livros que mais me influenciaram na minha vida, mas aposto que cada um tem seu top 5, então deixe seu top 5 aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei. Não é inscrito no canal e quer acompanhar os próximos conteúdos, então inscreva-se no meu canal e nos vemos aqui. Agora vão mais 2 opções de vídeo para você continuar aprendendo junto comigo. Até a próxima! Across the sea of space, the stars are other sun. We've traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other, biologically, to the earth, chemically.